Olá, boa tarde. Eu também sou orientada de professora Aidá, estou no primeiro semestre do meu mestrado. E o meu estudo é sobre mediação de conflitos, especificamente sobre o papel do mediador numa mediação de conflitos. Então, é o mediador como intérprete, reflexão sobre o papel do mediador para além da função instrumental atribuída pelo direito. Eu trouxe os principais pontos do meu projeto, mas eu vou tentar trabalhar de uma maneira mais fluida para que a gente consiga compreender o todo. De início, a gente precisa entender que a gente conhece o Estado moderno na sua função pacificadora, ou seja, quando uma pessoa tem conflito com outra, ela recorre ao Estado, que por uma decisão impositiva e coercitiva, que nós chamamos de sentença, ele resolve o problema, põe um fim ao problema. Mas nem sempre foi assim. A gente, estudando a história, percebe que no início o homem usou da autotutela para resolver os seus problemas. O que é autotutela? É eu ir lá e com a minha própria força impor o que eu desejo. Isso, na realidade, não trazia muita segurança, trouxe muito conflito, na verdade, e aí o homem começou a recorrer, no curso da história, a uma terceira pessoa para apoiar isso. Uma terceira que intermediasse a situação e que pudesse compor o conflito. A gente chama já de autotutela, ou seja, autocomposição de conflito. Duas coisas que a gente percebe com o tempo. Primeiro, atualmente, aquele primeiro momento, que é o da autotutela, quando a pessoa impõe a sua vontade, hoje é proibido por lei. É o que a lei chama de exercício arbitrário das suas próprias razões. Isso é proibido hoje. E a gente passou a desacreditar na autocomposição. A gente acredita muito mais pedindo para o Estado decidir a nossa situação. Mas, com o crescente clamor popular pela efetivação dos direitos do cidadão, pela efetivação da democracia, o Estado tem percebido que ele precisa abrir suas portas para que os particulares consigam exercer os seus pleitos. Com isso, em 2010, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, implantou a política pública de solução adequada de conflitos, por meio da resolução número 125, propondo que as pessoas passem a recorrer também a conciliações e mediação dos seus conflitos. São institutos diferentes, e agora eu vou explicar um pouquinho o que é uma mediação, o que é uma conciliação, para vocês entenderem por que o meu objeto é exatamente a mediação. São histórias muito diferentes. Na realidade, a conciliação, ela existe no Brasil desde a Constituição Imperial de 1824. Já a mediação tem um projeto de lei correndo ainda no Congresso Nacional. É o que vale dizer para vocês que ainda não tem um modelo de mediação definido no Brasil. Além disso, a conciliação, a gente tem a participação de um terceiro que intermedia essa relação, e ele é muito mais ativo. Inclusive, ele propõe soluções para a parte. E ele busca exatamente estabelecer um acordo, resolver o problema, estabelecer um acordo. Já na mediação, o terceiro que participa é o mediador, e a função dele é de estimular as partes a conversarem novamente. Então, a segunda grande diferença é o foco da conciliação e o foco da mediação, e o papel desse terceiro que participa deste processo. Na prática, a doutrina jurídica, inclusive, ela indica para situações diferentes. Por exemplo, imaginem um acidente de carro, em que as pessoas não têm relação nenhuma, elas se conheceram ali batendo o carro, e eles precisam resolver aquele problema. Uma conciliação basta, porque eles querem um acordo, eles querem resolver um problema. Agora imaginem uma separação de um casal que tem filhos. Eles não precisam só resolver o problema da separação, eles vão continuar com relação, eles têm filhos em comum. Então, na realidade, a gente indica uma mediação, que seja o restabelecimento do diálogo. Bom, dadas essas diferenças, e considerando que ainda no Brasil a gente está em processo de formação da figura do mediador e do que é a mediação brasileira, surge a nossa pesquisa, que é a questão que nos movimenta. Primeiro, no campo do direito, os juristas entendem que o mediador é um instrumental ali, ele atua instrumentalmente para que as partes voltem a falar.
E ele age no sentido, na realidade nós acreditamos que ele age no sentido de construir uma ação comunicativa. Então a gente acha que é muito pouco atribuir ele uma função muito instrumental. A nossa ideia então é como é que a gente pode enxergar esse mediador lá no campo do direito. Bom, partindo então da teoria do agir comunicativo de Habermas, a gente entende que o mediador ele atua como um verdadeiro intérprete das partes. Essa é a nossa hipótese. Afinal de contas, ele quer construir uma situação comunicativa entre eles. É exatamente esse o nosso caminho. Se ele atua no sentido de construir um agir comunicativo, ele precisa construir uma situação que as partes se sintam envolvidas a conversar, se sintam à vontade de participar e principalmente abertas a ouvir o outro. É esse o papel que a gente acha que é muito importante, não dá para atribuir uma figura muito instrumental. Eu peço licença para vocês, para ler o professor Habermas um pouquinho aqui. No agir comunicativo, os participantes não se orientam em primeira linha pelo êxito de si mesmos. Perseguem seus fins individuais sobre a condição de que sejam capazes de conciliar seus diversos planos de ação, com base em definição comum sobre a situação vivida. Essa é a ideia. Portanto, nosso objetivo é rever a forma como o mundo jurídico, a ciência jurídica enxerga o papel do mediador. Não é a primeira iniciativa em correlacionar ciências jurídicas e ciência da comunicação. Nós não estamos inaugurando isso. O que a gente pretende, na realidade, é reconstruir a figura do mediador, tentando experimentar os benefícios que Habermas propôs ao tratar da teoria do agir comunicativo. E enxergando, na realidade, isso na face do mundo jurídico, o direito ele enxerga a realidade de uma forma organizada e imposta por uma regra. Portanto, uma situação como essa, em que a gente está criando uma situação comunicacional, a gente não consegue trabalhar no berço de um curso jurídico. Por isso que a gente trouxe para o campo da comunicação. Bom, nós como não temos um modelo brasileiro ainda, conforme eu falei, a gente está em vias de definição, nós vamos aproveitar 3 outros modelos mundiais, porque né, o cenário mundial é muito diferente do Brasil. Na realidade, a mediação de conflitos ela já é muito usada e tem modelos muito famosos e consistentes em outros lugares. Especialmente a gente pegou o modelo norte-americano, o italiano e o argentino, porque a gente quer entender primeiro os aspectos estruturais desses modelos, já que eles estão em sociedades muito diferentes, com histórias muito diferentes e com estruturas muito diferentes. E entender por que foram adotadas essas formas tão diferentes. Eu vou explicar um pouquinho os 3 modelos, para que vocês compreendam qual é a dimensão dessa diferença que eu estou dizendo. O primeiro é o norte-americano. Ele foi instituído em 1979. Ele é resultado de um projeto de pesquisa de Harvard, de projeto de negociações internacionais de Harvard. Ele tem baixa ênfase nas relações interpessoais e ele debruça esforços em encontrar a melhor possibilidade de acordo e em fechar um termo, um contrato para solucionar o problema das partes. O mundo da vida e os fatores que constituem o pano de fundo para o conflito, eles não são tratados no modelo norte-americano. E a decisão é imposta pelo terceiro que está participando. Se a gente aplicar um pouquinho Habermas aqui, numa análise primeira, não é estabelecida uma nova situação de entendimento, resolve-se o problema. Essa é a ideia. Segundo modelo é italiano. Em 2008 foi publicada uma diretiva na União Europeia estimulando os países membros a procurarem formas também de autocomposição para solucionar seus conflitos. Em 2010 foi inspirado nessa diretiva, estruturado o modelo italiano. Lá a tentativa do modelo italiano, ela é obrigatória. A gente fala que é condição de procedibilidade. Ou seja, eles são obrigados a tentar fazer uma mediação para conseguir entrar com o processo judicial. É um modelo um pouco mais rígido, a gente quer entender por quê, e ele tem 2 tipos de mediadores, que a gente precisa compreender esses modelos. Por fim, o modelo argentino, que desde 1996 é obrigatório na província de Buenos Aires,
Lá o mediador tem que ser advogado formado, comprovado com prática profissional. A gente quer entender que postura é essa aqui do mediador argentino, que é um advogado com uma linguagem jurídica para tentar solucionar, compor as partes. Parece que ele prima mais pela consecução do direito e menos pelo entendimento das partes. E em Habermas compreendemos que é uma atuação estratégica utilitarista. A metodologia que nós vamos utilizar é desconstruir esses 3 modelos para entender suas partes constitutivas e propor o modelo brasileiro. A dissertação vai ser composta em 3 partes, então eu vou tratar da mediação do Brasil no mundo, vou tratar da teoria do agir comunicativo e do discurso jurídico e, por fim, do papel do mediador. A fundamentação teórica em Habermas é fundante, mas no estado da arte nós encontramos também o professor Luiz Alberto Arati, é um jurista argentino, que ele traz questões fora do âmbito do direito para discutir a mediação de conflitos, e eu vou usar ele para fazer a ponte em Habermas lá no direito. E aí, aproveitando só, professor Arati também para encerrar, diferenciando-se dos outros procedimentos de resolução não adversal, a mediação não tem como meta chegar a um acordo. No meu entender, como vimos, a função primordial da mediação é a produção da diferença, instalando um novo momento conflitivo. Basta a gente saber agora, então, qual é esse papel do mediador usando Habermas. É isso.